Nesse vídeo eu quero falar de dois riscos, dois perigos, duas armadilhas nas quais o Grêmio não pode cair nessa temporada. Na verdade, são riscos que o Grêmio deve evitar em qualquer temporada, né? Mas eu tô vendo especialmente alguns indícios aí que nessa temporada de 2026 o Grêmio possa incorrer nestes erros, né? Que na verdade são ameaças de fora para dentro, mas que não devem contaminar o clube internamente. Do que eu estou falando? Vamos lá. Eu vou começar pelo principal, né? Ao contrário do que os youtubers profissionais fazem de deixar o filé pro fim, né? Pra galera ficar no vídeo. Eu vou começar pelo risco principal, né? E depois eu vou falar do secundário. O primeiro envolve César Cidade Dias, mas é só um exemplo, né? Não é sobre ele o vídeo, é sobre um sentimento que ele expõe e que eu acho perigoso, e acho que também não é só dele, é de muitos gremistas, por isso que eu vou falar a respeito. E o segundo assunto tem a ver com o Fabiano Baldasso, mas também não é sobre o Baldasso, é sobre algo maior. Mas estava eu hoje cedo fazendo um café, passando um café, e ouvindo alguns vídeos no YouTube assim aleatórios, e eu vi um do César Cidade Dias. Na verdade, o do César eu vi um pedaço só, mas tem um outro elemento dele que eu vou falar aqui também. E o do Baldasso eu acabei ouvindo inteiro, e é outro tema, outro assunto. Eu sei que eu pulei de um vídeo para o outro, né? Eu passei o do César para frente, assim, e caiu no do Baldasso, e nos dois eu fiquei com a sensação de alerta ligado. Perigo para o Grêmio. Vamos começar então. O César, ele fez um vídeo, mas o vídeo dele falava de outros assuntos misturados e tal, só que ele manifestou uma preocupação em que o Thiaguinho e o Arthur pudessem ser separados do time. Porque na cabeça dele, na opinião dele, e aqui eu nem vou entrar no mérito se a opinião dele, se eu concordo ou discordo da opinião dele, porque não é sobre essa opinião dele, mas na opinião dele, os dois têm que jogar juntos, porque funciona, porque isso, porque aquilo, e tá definido, o Thiaguinho é titular, o Arthur também, e vão fazer a função assim, a função assado, beleza. E ele se mostrou um pouco preocupado com a possível chegada do Guido Rodrigues, né, o argentino lá, campeão do mundo pela Argentina, que vem da Inglaterra e talvez venha, né, para o Grêmio, até esse momento não se tem a confirmação, e ele acha que é um outro estilo de volantão, mas não sei o que pode, né, estragar ali alguma dinâmica que está funcionando e que ele vislumbra que funcione ainda mais no futuro e babá. E ele fica um pouco refratário aí a essa chegada, um pouco desconfiado, sei lá. Mas como eu disse, o vídeo dele pincela isso e fala de outros temas, eu nem ouvi até o final. Agora, tem um texto dele que eu também não li, porque eu parei de pagar a GZH há um tempo e é um acesso restrito, né? Mas somando o trecho do vídeo que eu vi com a chamada do texto que eu vi, que era assim, ó, era uma palavra-chave que era camisa 5, um termo, né, chave, camisa 5, e aí o título do texto é Luiz Castro não precisa mais pedir, né, uma coisa assim, não peça mais, ou pode parar de pedir, e a frase, e o termo-chave ali é camisa 5. Então, pelo que eu já tinha ouvido dele falando, e pelo indício desse título do texto dele, eu acho que ele tá querendo dizer assim, Grêmio, para com essa história de camisa 5, deixa o Thiaguinho, que em tese falam que o Thiaguinho e o Arthur são dois camisa 8, né? Mas a tese dele é de que, cara, azar, não interessa, os dois podem jogar juntos, o futebol mudou, sei lá, é mais moderno, não precisa daquele cara mais grandão ali de volante, papapá. Enfim, a tese dele é a tese dele, e eu repito, nem é sobre ela. Mas qual é o perigo que eu vejo aqui? Qual é o alerta que me acendeu ao ouvir a opinião do César e depois ver no GZH que talvez ele esteja até se aprofundando mais nessa opinião aí a partir desse texto? Cara, acho que isso conversa muito com aquela síndrome de vira-latas que eu já falei 1000 vezes que eu vejo no Grêmio
E que não é exatamente o que o César está fazendo aqui, tá? Ele tá apegado mais a uma questão tática, uma questão de titularidade e tal. Eu tô sendo justo com ele, eu não vi ele fazendo campanha para não vir o Guido, embora esse título do texto dele tenha me deixado um pouco de cabelo em pé. Mas a questão é a seguinte, cara. Que venha o Guido Rodrigues, que venha. Se o jogador é bom, me parece que é muito bom. Se ele tem idade ainda adequada, eu acho que tem 31, então, né, me parece que tem idade adequada. Tem mercado ainda, times interessados e tal. Me parece que é o caso, né? Ele que tá querendo voltar para a América do Sul e tal. Se tem tudo isso na jogada, cara, vem. Ah, mas o titular, mas o reserva... Problema do Luiz Castro. O Luiz Castro, eu tenho certeza, vai saber entender isso que o César está dizendo. Se ele botar o Guido e a coisa que funcionava parar de funcionar, no jogo seguinte vai entrar o Thiaguinho e está resolvido. O Grêmio precisa ter elenco também. O Grêmio precisa ter elenco. E não é só para a maratona de jogos, para os cansaços, para as lesões, para as suspensões, é também. Mas é para o próprio jogo em si. Eu insisto nisso também. Mudou o paradigma. São 5 substituições. A gente joga no mínimo 1/3 de cada jogo com time misto. Então não existe essa, é reserva, mas se for aqueles reserva que estão sempre entre os 5 que entram, é um pseudo titular. Né? E aí, sobre a questão tática especificamente que o César defende, cara, tem jogos e jogos, momentos e momentos. Tem hora que talvez seja pertinente botar o Guido. Tem horas que talvez seja melhor o Thiaguinho. Tem horas que o Arthur vai estar suspenso, lesionado e vão ser os dois. Né? Então, assim, repito, eu sei que não é exatamente sobre isso que o César está falando, pelo menos no vídeo, né? O texto eu acabei não conseguindo ler. Mas, assim, pelo amor de Deus, aos gremistas, né? A imprensa e, sobretudo, aos gremistas, cara, que mania o gremista tem de se preocupar com mas esse cara já tem um titular, vai trazer outro cara bom para a mesma posição, aí vai ficar o cara bom no banco. Cara, o gremista tem essa cabeça. É uma cabeça assim de tipo, parece que todo mundo quer ser RH, sei lá, gerenciar o grupo. Meu Deus, como é que vai deixar esse medalhão na reserva? Cara, que ótimo. Que ótimo, a gente foi campeão da América em 2017 com o Arthur jogando no meio campo e o Michael dizendo, gente, bailei, o Michael voltando de lesão, né? Bailei, vou esperar na reserva porque o Arthur tá voando. O Michael disse isso, capita, o cara que foi fundamental na Copa do Brasil do ano anterior, no título do Grêmio. É isso, cara, a gente tinha o Michael no banco. O capita, um dos maiores expoentes daquele time ali, falou, gente, sobrei. E que ótimo! Se o Arthur cansar, não vai entrar um pé de pano ali que vai estragar o time, vai entrar o Maicon aos 20 do segundo tempo. Que maravilha! O Grêmio tem que ter isso, sabe? Às vezes, na mesma posição, o cara tem que ter alguém bom, né? Por isso que eu digo, dinheiro é outro papo, tá? Falando de salário e tal, aí é uma outra conversa. Mas que bom que a gente tem o Carlos Vinícius voando e daqui a pouco vai ter o Bright White para entrar no lugar dele. E não vai ser o Galdino. Sabe? Não vai ser o Janderson. Que bom, cara. A gente tem que parar de se preocupar com o excesso. A gente tem que se preocupar com a escassez. Tu acha que o Flamengo tá preocupado com o excesso? O Flamengo tem 3 laterais esquerdos que seriam titulares no Grêmio, 3 laterais direitos, 3 atacantes, 3 que seriam titulares em quase todos os times do Brasil. Os 3, né? No mínimo 2, com certeza, em todas as posições. E é assim que se faz o time campeão. Tem que ter o Guido. Mas eu acho que vai funcionar melhor com o Thiaguinho e o Arthur. Beleza, cara, mas eles não vão jogar 70 jogos juntos na temporada, por N motivos. Lesão, suspensão, cansaço, talvez até uma convocação de um ou de outro para sabe-se lá o quê, né? Não vai dar, cara, é simples assim. Tu não tem que ter 11, tu tem que ter 20 titulares. E talvez mais uns 5 ou 10 reservas. É essa a jogada. É essa a jogada. Então eu saúdo muito a chegada do Guido, se ele vier de fato. E se o futebol mostrar que ele vai acabar virando reserva, excelente! O Luiz Castro vai ter que administrar isso. Que administre! Mas eu duvido que ele seja um reserva escanteado. Vai ser um reserva que no mínimo vai entrar quase todos os jogos
e talvez ainda vai alternar, vai jogar a Sul-Americana ou Brasileirão, né? Dependendo do jogo que o Grêmio achar mais importante, tal. Mano, todo mundo joga, cara. Não existe isso. Então, assim, beleza. Criar uma discussão tática do que talvez seja ideal, o que pode funcionar melhor, são outros 500. Agora, torcer o nariz para a vinda de um jogador dessa qualidade, cara, aí eu já discordo plenamente. Traz, me dá opção, me dá mais um nome, me dá mais qualidade. O treinador vê o que vai funcionar melhor na hora, no momento adequado, no contexto de cada jogo, e é assim que se faz um time campeão e vencedor. Ah, mas a folha do Grêmio já tá em tanto, e o salário, não sei o quê. Cara, isso é outro papo. Eu tô partindo do princípio que a direção do Grêmio sabe o que está fazendo em termos financeiros e que a direção do Grêmio também sabe o que está fazendo no sentido de ter estudado o presente do Guido, né? Porque às vezes a gente, como torcedores passionais e amadores, né, que temos outras profissões e tal, às vezes a gente se empolga que está vindo o Thiago Neves, né, e os caras não fizeram o dever de casa de olhar que era ex-atleta, né? A gente se empolga com alguns jogadores, putz, mas é na China que ele está jogando. Como é que será que seria aqui, com o calendário, com a pressão? Então, assim, considerando que o Grêmio fez o dever de casa de ver que o Guido ainda é bola, ainda tem um nível para nos ajudar bastante, e eu acredito que sim, tá? Sem saber muito, sem pesquisar, mas acredito que sim, pelos indícios, pelos rápidos indícios que a gente tem, assim, né, de informação, acredito que sim. E se o Grêmio também está seguro da questão financeira, que não vai... Isso, que a vinda dele não vai acarretar em atrasar salários daqui a 2 meses, que isso sim é uma bomba, né? E destrói qualquer time, atraso do salário. Mas se o Grêmio está seguro nessas duas camadas, financeira e técnica, né, em relação ao jogador, cara, que venha, né? Que venha. E aqui o César ou qualquer outro gremista que eu tenha ouvido falar, ninguém tá levantando essas questões. Ah, mas o Guido é ruim, mas o Guido é ex-atleta. Ninguém. E também ninguém, de forma importante, está dizendo, ah, não tem que vir o Guido porque o salário é alto, porque o Grêmio já está com a folha inflada. Então, não são esses pontos aqui que eu estou atacando, porque esses pontos eu concordo que tem que ser compreendidos pela direção. Se tiver compreendido e eles entenderem que o sinal está verde para ambos, vai em frente. O meu ponto é, ah, mas o titular tinha que ser o Thiaguinho. Cara, depois a gente vê isso. Se o cara é bom, se o cara tem qualidade, se o Grêmio tem capacidade de trazer, traz, que com certeza vai agregar. E o segundo ponto de atenção, segunda armadilha na qual o Grêmio não pode cair, foi o que Fabiano Baldasso disse num vídeo que ele fez, não sei se hoje ou ainda ontem, talvez ainda ontem, comparando o Grêmio e Inter. E ele fala das questões do time, das questões maiores e tal, do futebol gaúcho, e que os dois, de certa forma, estão mal, né, e bababá, e é verdade, bababá. Mas o resumo do vídeo dele, e é um vídeo que ele tenta ser consciente, ponderado, não é aqueles vídeos do Baldasso berrando e tentando ser folclórico e tal. Então, parece, sim, uma opinião ponderada e talvez até seja realmente, né, uma ponderação dele ali honesta e tal, mas a conclusão do vídeo, né, é no mínimo pertinente que ele exponha dessa forma, porque ele não faria o contrário, mesmo que ele pensasse o contrário, que é despejar uma montanha de favoritismo nos ombros do Grêmio. Ele até diz em dado momento, não é aquela velha tática de passar a responsabilidade pro adversário e tal. Pode não ser, pode ser o que ele realmente acha, mas, repito, é pertinente, como é que se diz? Me fugiu a palavra, assim, para ele é muito... Me fugiu a palavra, né? Mas eu quero dizer assim, que se fosse o contrário, se ele achasse assim, não, o Inter tá muito melhor, ele não ia abrir a câmera para fazer um vídeo dizendo assim, gente, olha só, o Inter tá muito melhor que o Grêmio, em campo, fora dele, por conta disso, por conta daquilo. Então é o seguinte, somos os favoritos, vamos arrebentar e o gauchão é nosso. Ele não faria. Ele até deve ter dito em outros momentos que o Inter tava melhor, que o Inter tinha mais... Óbvio, né? Ele é um cara que analisa futebol, né? Mas eu, como gremista, vejo um sinal de alerta nessa opinião vindo talvez do Colorado de maior expressão, maior alcance, porque é uma narrativa que começa a ser pipocada e já tem muito isento falando disso também, né? Muito comentarista do sala de redação, de não sei o quê, porque o Grêmio, porque o Inter,
Essa narrativa estava ganhando um corpo imenso na primeira rodada do Gauchão. Ela deu uma arrefecida quando o Grêmio perdeu para o São José e o Inter goleou, né? Foi o Monson, eu acho, né? E aí deu uma arrefecida, mas ainda estava ali, né? Uma coisa meio em banho-maria. Cara, daí na última rodada o Grêmio goleia e o Inter perde pro Ipiranga, voltou. Os isentos, agora os colorados estão começando a dizer, nossa, porque o Grêmio é muito favorito, porque o Grêmio é melhor, porque o Grêmio vai brigar lá em cima, nós vamos brigar lá embaixo, e não sei o quê. Isso não é bom. Isso não é bom, porque o favoritismo nunca deu futebol para ninguém. Às vezes, tu ser o patinho feio te dá gás, ânimo, vontade de calar umas bocas, de responder, de entrar no jogo mais ligado, mais concentrado, querendo mais, né? Então o Grêmio não pode cair nessa armadilha. O Grêmio até pode achar, todos eles, os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes, o Grêmio pode até achar que é favorito. Todo mundo pode dizer assim, ó, cara, olha o nosso time, olha o time do Inter, vamos analisar peça por peça, vamos analisar o momento, papapá. Eu acho que a gente tem mais condições. Tu pode até pensar isso. Porque tu vai fazer uma análise, tu pode pensar qualquer coisa. Agora, tu não pode introjetar isso no teu dia a dia. Tu não pode transformar isso numa acomodação, ainda que inconsciente, ainda que de leve, né? Tu tem que entrar num Grenal agora do próximo final de semana e eventualmente numa reta final de Gauchão, ali numa final de Gauchão, tu tem que entrar medindo forças contra um igual, contra um clube do mesmo tamanho, contra um clube de Série A, contra o teu maior rival. Porque se tu entrar com esse bola-bola, porque o Arthur, porque o William, porque nossos jogadores são da Europa, os caras estão destruídos, porque quase caíram, se tu entrar nessa, cara, a bola pune, e o Grenal não perdoa. E o Grenal não perdoa. Né? O Inter, em 2022, estava com esse sentimento. Com esse sentimento. Por quê? Não porque o Inter estivesse tão bem, né? Mas porque o Grêmio era um dos piores Grêmios da história. O elenco do Grêmio era um dos piores Grêmios da história. Eu acho que tu salvava ali o Bitelo, talvez, em 2022, né? Acho que o Lucas Leiva já estava no time, no Gauchão de 22 também. Cara, mas se tu salvasse 2 ou 3 era muito. Aí era Janderson, Luiz Fernando, cara, era um pavor de time, aquele time de 22. Gauchão, 3-0 pro Grêmio em pleno Beira-Rio. Ah, porque o Inter, porque esse ano, o Grêmio na Série B, o Grêmio por baixo, o Grêmio horrível, e de fato era horrível, jogava a Série B, era tenebroso. O que já era ruim em 21, em 2022 ficou pior, né? O Grêmio não melhorou o time para jogar a Série B. Mas enfim, esse é outro papo. 3-0 pro Grêmio em pleno Beira-Rio, um dos piores Grêmios da história. Então, assim, muito cuidado, muita calma, muita cautela e que não entre no clube de forma alguma esse pensamento de uma eventual superioridade, de um eventual favoritismo. Eu até acho que o Grêmio tem um time melhor, o Grêmio tá melhor, o Grêmio tá no momento melhor, tem algumas coisas do Grêmio funcionando um pouquinho melhor. Mas, cara, é ligeiramente melhor. É ligeiramente melhor, não é... Nós não somos uma seleção brasileira e eles são seleção do Togo, não é para tanto. Não é para tanto, eles têm jogadores qualificados, experientes, né? Se o Grêmio entrar dormindo no Grenal, cara, entrar com essa postura, vai tomar. Vai tomar. O Grêmio tomou do São José. Claro, era um time mexido e tal, mas talvez tivesse um pouco dessa postura de tipo, goleamos a última, a gente ganha aqui quando a gente quiser. Eu não tô dizendo que é deliberado, que os caras entram pensando, eu vou fazer corpo mole, não. Às vezes é inconsciente. Tu entra com aquela superioridade aqui, jogando a bola de lado, pá, dando, né? Enquanto o adversário, sabendo da sua inferioridade, tá comendo a grama. E isso não pode acontecer. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.